Oi pessoal, tudo bem? Sou o Flávio, professor de matemática. Aqui comigo está o Guilherme, o nosso intérprete de Libras. Nós vamos falar hoje sobre PG, progressão geométrica. De forma bem simples, vamos pensar aqui comigo. Faz de conta que você ganhava R$1.000 no ano passado. R$1.000. Tá bom para você? Aí esse ano você ganhou o dobro. Você vai ganhar 2.000. Vamos seguir uma lógica. Lógica que até um pouco irracional, se a gente pensar. Mas é racional. Se eu continuar nessa lógica de dobrar o valor, o ano que vem você vai ganhar quantos? 4.000. E no próximo ano? 8.000. O que eu estou fazendo? Eu estou dobrando o valor do seu salário ano a ano. Recebe aí, tá? Que eu também quero. Vamos lá. Então, isso é um tipo de progressão geométrica. Vamos lá, vamos colocar uma definição para nós aqui. É uma sequência numérica na qual a razão entre um termo e o seu antecessor na sequência, a partir do segundo, é um número constante, que é chamado de razão. Detalhe, a razão não muda no decorrer da regra, tá? Daquele exercício. Por isso que eu falei, o ano passado você ganhava 1.000, este ano você ganha 2.000, seguindo esta razão, e eu falei que não é tão racional, porque ninguém dobra de salário assim de um ano para outro, né? Aumenta é 3%, 5%, chegar a 10% já é um milagre. Mas, tudo bem, vamos lá. É só para mostrar um tipo de exemplo. Olha só, vamos colocar uma definição para PG. O que eu faço para descobrir a razão desta PG? Eu tenho uma sequência de termos, A1, A2, A3, A4, A5. Quando eu quiser descobrir a razão, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o segundo, dividir pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, o quinto pelo quarto, o sexto pelo quinto. Aí, Flávio, eu tenho um termo qualquer que eu chamo de N. Repara, eu sempre subtraio 1 para dividir, beleza? Olha, 1 a menos, 1 a menos, 1 a menos. O que é menor que N? N menos 1, beleza? Isso é uma regra. Então, a razão nossa vai ser sempre isso. O termo, tipo o segundo, pelo primeiro. Uma coisa que você não vai fazer. Você não vai pegar simplesmente, eu tenho o primeiro termo e o quarto termo. Vou dividir o quarto pelo primeiro. Não, você não pode fazer isso para achar razão. Para achar razão, não. Você pode usar isso como lógica para achar uma resposta, mas não para achar a razão. Beleza? Então, isso sempre vai ser minha razão. Engraçado, né? Lá na PA, a razão é um R. R, né? Na PG é um Q. Lembra lá dos grupos dos números racionais? Os números racionais também é um Q de quociente, porque tem lógica, tá? Dá para entender. Qualquer um vai entender. Todos nós temos essa capacidade de entendermos isso, ok? Seguindo. Eu tenho uma sequência de números aqui. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 e assim segue, beleza? Você já sabe qual que é o próximo número aqui? Sem pensar muito, você consegue deduzir aí qual que é o próximo número? O que eu fiz? Desde quando eu comecei com 2, neste caso eu comecei com 2, poderia ter começado com 1. O que eu estou fazendo? Eu estou dobrando. Você já ouviu falar de números binários? Esse aqui é uma sequência binária. Então, tem uma lógica nesse exercício. Vamos lá. Eu falei o seguinte. Você sempre vai pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Foi isso que eu fiz aqui? Esse é o segundo. Qual que é o segundo termo? É o 4. Qual que é o primeiro? É o 2. Então, 4 dividido por 2. Usando uma próxima lógica, que seria 8 dividido por 4. Repare, eu não peguei o 8 e dividi por 2. Eu peguei o 8 e dividi pelo seu antecessor.
que é o 4. Seguindo a outra lógica aqui, 16 por 8, certo? Depois 32 por 16, 64 por 32 e 128 por 64. Qual é a razão desse exercício? 2. Q é igual a 2. Ele não vai mudar. Ele não chegou lá e falou assim, 2, 4, 8, agora é 24. Não, se eu estou usando a razão 2, então tem que ser 16. Você não vai simplesmente, não, eu usei a razão 2 agora, no meio do exercício, do nada, eu vou mudar para 3. Não tem sentido, ok? Então, ele vai sempre ser 2. Se vai ser sempre 2, 1024 vezes 2 dá 2048. 2048 vezes 2, aí vai dar quantos? 4096. E assim vai. Beleza? Peguei um exemplo bem simples para nós, para a gente entender essa sequência. Vamos classificar agora uma PG. A PG ela pode ser crescente, constante. Olha só, para ela ser constante, a razão tem que ser igual a 1. Decrescente e alternadas, quando a minha razão é menor que 0. O que é um número menor que 0, gente? Um número negativo. Observe os detalhes. Nós temos 4 situações: crescente, constante, decrescente e alternadas. Repare que eu não coloquei um conceito nem crescente e nem decrescente. Por quê? Porque é um pouquinho além de explicar a razão. Não dá para eu simplesmente falar assim, não, se a razão é maior que 0, ela é crescente. Porque tem uma outra situação para ela ser crescente também. Vamos ver. Olha só. Eu tenho a sequência aqui. Estou dizendo que é crescente. 1, 2, 4, 8, igualzinho que a gente colocou naquele outro exemplo. E uma outra sequência, menos 128, menos 64, menos 32 e assim vai. Nas duas, eu estou afirmando que ela é crescente. Só que olha só, nessa de cá, ela é crescente com a razão maior que 1. Tem que ser maior que 1, porque eu não posso simplesmente falar assim, não, ela é crescente se for maior que 0. Aí o 1 não conta. Porque imagina, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Seria constante, então tem que ser maior. No de baixo, o que está acontecendo com os números? Está aumentando ou está diminuindo? Cuidado, eu estou trabalhando com número negativo. Quanto mais próximo do 0, maior é o número. Flávio, 128 é maior que 1. Neste caso, não. Por quê? São negativos, tá? Então, neste caso aqui, a minha razão ela vai ser maior que 0 e menor que 1. Beleza? Então, são crescentes, mas são duas regras distintas. Cuidado, tá? E dá para a gente deduzir. A gente lembra muito isso aqui em retas numéricas. Imagina, eu estou devendo R$1 ou estou devendo 128? O que era melhor, dever R$1 ou dever 128? Melhor dever R$1. Melhor dever é nada, né, gente? Mas pensa comigo. Então, melhor dever 1. Então, porque eu devo menos. Então, ele é mais próximo do 0. Ok? Então, de novo, aqui são números negativos. Cuidado. Vamos lá. A constante, ela não vai alterar, porque a razão é igual a 1. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Neste caso, eu coloquei o número 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais aqui seguindo, mas eu sei que o próximo termo vai ser 7. Primeiro termo, 7. Segundo termo, 7. Olha o de baixo. Também eu multipliquei por 1. Menos 7 vezes 1, menos 7. Menos 7 vezes 1, menos 7. Então, ele é constante, ele não vai ser alterado. Esse aqui mais parece realmente os nossos salários, né? Não vai alterar ao longo do tempo, beleza? Olha o exemplo do decrescente, parece demais com crescente, mas agora está ao contrário. Presta atenção. 128, 64, 32, 16, 8,
4, 2, 1. O que está acontecendo? O número está diminuindo. Mas qual que é a razão dele? Vamos lá, a razão vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, na verdade, se a gente pegar aquela lógica lá de achar a razão, é 64 dividido por 128, 32 dividido por 64, 1 dividido por 2. Então, nesse exercício aqui, nesse exemplo, a minha razão é meio. 1 sobre 2, ou 0,5. E neste aqui? Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Parece que está aumentando, mas detalhe, o número é negativo. Os números são negativos. Então, está diminuindo. De novo, o que é melhor? Dever R$2 ou dever 32? Melhor dever nada, né? Então, melhor dever 2, que é menos, né? Então, mas não é menor, ok? Então, neste caso aqui, a razão é maior que 1. Menos 4 dividido por menos 2, dá quantos? Dá 2. Menos 8 dividido por menos 4, 2. Lembra lá, gente, para a gente não esquecer nunca mais. A regra de multiplicação é a mesma da divisão. Mais multiplicado com mais é mais. Menos multiplicado com menos também é mais. Beleza? Só os alternados, menos com mais ou mais com menos, que dá menos. Beleza? E tem justamente esses alternados, onde a razão é negativa. E quando ela é negativa, pensa, você tem um número, independente se é positivo ou negativo, e vai multiplicar com um número negativo. Beleza? Vamos pegar o número 1 ali, por exemplo. 1 é positivo, o segundo termo é menos 2. Eu vou pegar a mesma regra. O segundo dividido pelo primeiro. Menos 2 dividido por 1 é menos 2. Então, a minha razão é menos 2. Agora, se eu pegar o menos 2 e multiplicar por menos 2, olha a regra. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Por que ele é alternado? Porque uma hora o termo vai ser positivo, o outro termo, por regra, vai ser negativo. E assim vai, positivo, negativo, ou negativo, positivo, e vai assim, dessa forma. Vai alternando, olha, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Está sendo alternado, porque a razão é negativa. Fácil? Então, seguindo, mostrando aqui para a gente entrar nas regras do termo geral. Eu já mostrei aqui a razão que é o segundo pelo primeiro, terceiro pelo segundo, e assim vai. O AN, um termo qualquer, menos o termo qualquer menos 1. Eu posso simplesmente também pegar essa razão e multiplicar pelo termo. A1 vezes a razão vai ser igual a 2, o segundo termo. O A2, ou o segundo termo, vezes a razão vai ser igual ao terceiro termo, e assim vai. Olha só o que eu coloquei. A1, ou primeiro termo, vezes a razão vai ser igual a o termo 2. Ele vai ser igual ao termo 2. Então, A1 vezes razão é igual ao termo 2. Certo? Seguindo, coloquei duas regrinhas aqui. Então, vou pegar o primeiro termo, vou multiplicar pela razão e vou achar o segundo termo. Ou, como é que eu faço para achar o segundo termo? Pego o segundo termo, coloco igual, pego o primeiro e multiplico pela razão. Beleza. Vamos achar esse terceiro termo aqui agora? O que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão. Vou pegar outra razão, mais uma vez, e vou multiplicar. Então, neste caso, para achar o valor do A3, para você não fazer passo a passo, você vai fazer o seguinte. O A3 vai ser igual ao primeiro termo. Quantas vezes aparece a razão? 2. Então, vezes a razão elevado a 2. Olha o detalhe aqui, olha. Que termo que eu quero? Terceiro. O expoente da razão vai ser sempre 1 a menos. Aqui é 3, então aqui o expoente vai ser 2. Ah, se fosse 5, o expoente seria 4. Beleza? Sempre multiplicado pelo primeiro termo. Então, usando essa lógica, como é que eu vou achar um termo qualquer? Simples.
Vai ficar assim, ó. Aí eu vou saber a quantidade, né? Um termo qualquer, eu vou multiplicar aqui o primeiro termo vezes a razão. Lembra que eu falei que é n menos, sempre menos 1? Então, n elevado a menos 1. Ok? Fácil. Essa é a fórmula geral. Que é essa aqui, ó. Um termo qualquer vai ser igual o primeiro termo vezes a razão n menos 1. Aqui é 10, 10 menos 1. Aqui é 20, 20 menos 1. Beleza? Aí, o primeiro termo, o exercício vai te dar, ou depende, né, do caso. Seguindo. Vamos ver na prática como é que a gente faz isso, ou como é que a gente viu isso. Vou falar aqui, ó, da Covid-19, que é uma questão. Opa, um contaminado, depois multiplicou por contaminado mais 2, esses 2 mais 4, 8, tal. Um exemplo que está muito bem falado hoje em dia, né? Que o pessoal fica falando da curva que tem que ser achatada, certo? Tem uma atividade aqui, também está lá no nosso PET. Determine sua razão e expresse o termo geral. Qual que é a razão aqui, gente? 15 dividido por 3. A razão é 5. Fácil, né? Simples. Você bate o olho e já identifica. Por que eu vou pegar 9.375 e dividir por 1.875? Bobeira, pega os mais fáceis, ok? E assim a gente vai. Não tem complicação. É só seguir a lógica. Bate o olho, tá? Talvez você vai esquecer a fórmula, mas não preocupa com isso agora. A gente está aprendendo junto, beleza? Olha só, opa. Já tinha falado, só de bater o olho. Vai ser o segundo pelo primeiro. 15 dividir por 3, 5. Só de bater o olho. Só de bater o olho você já sabia. E se você multiplicar por 5, qual que vai ser esse resultado aqui? Faz aí para nós. Vamos lá. Expresse o termo geral dessa sequência. Você vai pegar a fórmula geral e simplesmente vai tirar lá. No lugar de A1, vou colocar quem? 3. Simples. Vai ficar assim, ó. Essa é a fórmula geral. A n vai ser igual 3, que é o primeiro termo. Qual que é a razão? 5 vezes 5 elevado n menos 1. Detalhe. Tá vendo aqui, olha? Isso aqui é uma potência. Você não vai multiplicar aqui primeiro não, tá? Por favor, resolve aqui primeiro, depois multiplica. Se você multiplicar antes, a sua resposta vai estar errada, ok? Estamos aí, é só isso. E eu vou voltar aqui só para você ver mais uma coisa, só para você prestar atenção, de novo. É onde a gente geralmente erra. Multiplicação e potência. Quem nós resolvemos antes? Potência tem que ser resolvido antes da multiplicação. Sempre. Beleza? Agora, vamos só pensar. Pensa aí comigo. Será que realmente isso aqui está certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o meu 10º termo? O que você faria? Você já tem a fórmula, já troquei os números, as letras pelos números. Se eu quisesse achar o 10º termo aqui, o que eu faria? No lugar de n eu colocaria 10. Então aqui vai ficar 3 vezes 5 elevado 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9, ok? 5 elevado a 9 multiplicado por 3. Vai treinando, mas você vai ver que não é complicado. Pode ser chato, não vou negar, mas não é complicado, beleza? Mas vamos treinando. Peça ajuda para mim, peça ajuda para o seu professor, para a sua professora. Nós estamos respondendo aos comentários de vocês, beleza? E a gente continua na próxima aula. Tem o Tira Dúvida também. E a gente está aqui para ajudar vocês. Abraço, fique com Deus.